Olá, pessoal. Estão me vendo aí? Boa noite a todos. Jaque, Ju, boa noite. Doutora Loren, gratidão. Boa noite. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Qual música você vai poder colocar no feed? Tá ouvindo música aí? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Pri, você veio! Boa noite! Fabrício. Baixei agora. Tá dando para ouvir? Boa noite, Ana, Yara, Vânia, boa noite. Eu vou dar só um tempinho para o pessoal entrar e eu já vou chamar a doutora. Boa noite. Para quem me conhece, para quem não me conhece, boa noite. Chegou muita gente agora no meu Instagram. Muito obrigada. Muita gratidão pela presença de cada um de vocês. Mãe, boa noite, mãe. Shirley, minha querida, boa noite. Boa noite. Doutora, já vou chamar, tá? Tá, eu já vi aqui. Deixa eu só dar um tempinho pro pessoal entrar. Eu queria já ir me apresentando para a gente não perder muito tempo, porque a nossa live hoje ela tem um conteúdo muito extenso. Beijo, mãe. Obrigada, gratidão pela sua presença. E para quem não me conhece, eu sou Patrícia Gonçalves. Eu sou psicoterapeuta holística, coach em saúde integrativa. E nós conseguimos agendar essa live para hoje, né, com a doutora Tônia Oliveira. Uma live muito especial, mais do que especial. Boa noite, Tati. Doutora Emanuele, boa noite. Fafá, boa noite. Assim, eu quero falar com todo mundo, mas eu acho que não vai dar. Simone, maninha linda, obrigada pela presença. E a gente conseguiu agendar essa live com a doutora Tônia, para a gente conversar um pouquinho sobre a terapia neural, que todo mundo está curioso para saber, as pessoas já estão me mandando mensagem querendo saber o que é, como funciona, e contar sobre a minha experiência com a terapia neural, que foi no sábado passado. Tá? Eu vou chamar aqui a doutora, deixa eu convidá-la aqui. Doutora, estou chamando. Enquanto o pessoal vai chegando. Ei, Vati! Boa noite. Ai, Sandra! Boa noite! Boa noite, boa noite, doutora. Boa noite, Sandra. Minha Boa cunhada noite. acabou de entrar. Gratidão pela presença. Deixa eu Doutora, ajeitar eu não aqui. tenho palavras. Não tenho, eu já falei, né? Tudo que eu tinha para falar, já falei. Não tenho palavras para agradecer. O tamanho da minha gratidão, não só pelo seu atendimento, mas principalmente pela sua disponibilidade em estar aqui, né, nesse domingo, que eu sei que seria precioso para você estar descansando, porque não é fácil a tua agenda, Uhum. mas você aí deu, né, deixou aí uma horinha para a gente conversar e trazer esse conteúdo incrível aí para esse pessoal que está ansioso. As pessoas estão me É. mandando mensagem aqui, querendo saber. Mas, Paty, E eu que agradeço. É um prazer imenso para mim. Cada paciente que eu atendo, para mim, é uma lição de vida. Você não tem noção. Se eu não choro uma hora, quando eu chego em casa, eu me acabo de chorar. Né? E eu nem aprendo me muito fale mais. chorar, que eu estou aqui me segurando para não chorar também. Eu me aprendo muito mais, eu cresço muito mais como ser humano do que qualquer coisa, sabe? Para mim é muito gratificante fazer tudo isso.
E essa paixão que a gente tem pela medicina integrativa, porque é um caminho sem volta, quando você entra, você não enxerga outra maneira, né? Porque realmente não é o caminho mais natural que tem de querer bem de tudo, e você foi atendida por mim, você sentiu isso na pele, né? E vai começar, já estou começando a falar aqui, que eu falo, você fala. Deixa eu me Pode falar, apresentar. pode. Deixa Eu eu me quero que você se apresentar para quem não me apresente, por conhece. favor. Meu nome é Tônia Aham. Oliveira, eu sou de Salvador, mas eu moro há 4 anos na Europa, eu morei 3 anos em Barcelona e tem um ano que eu estou morando em Portugal. E eu tive a oportunidade de fazer um mestrado presencial em terapia neural pela Universidade de Barcelona. Na verdade, eu tenho 29 anos de formada e eu sou ortodontista, tenho especialização em ortopedia funcional dos maxilares, especialização em ATM. E quando eu entrei nesse mestrado, Paty, é muito interessante, porque eu era cheia de protocolos. Minha vida me ensinou esses protocolos e na faculdade, na especialização, também. E como é que a gente pega, larga tudo isso de um dia para o outro e hoje eu só consigo fazer terapia neural. Eu não consigo mais fazer outra coisa, porque é uma paixão tremenda. E quando você vê que aquilo tudo pode funcionar para ajudar muita gente, é assim, é inacreditável, é espetacular. Quem me segue um pouco, infelizmente a gente não pode postar nas redes sociais, mas, obrigada, viu? 29 anos, eu tenho 50 anos, né, pai? Tô falando que eu tenho cara de 29 e tenho 50. Então, eu tenho muita experiência com contato direto com o paciente, né? Então, minha vida sempre foi esse contato direto. É o que eu sempre falo, eu sou clínica e eu enxergo as coisas que, na verdade, no livro não existe, porque cada caso é um caso, né? Não tem nada igual. Ah, olha, eu preciso agradecer de novo. Tá chegando muita gente aqui. Eu nunca fiz uma live para tantas pessoas. Se prepare, se Eu prepare. tô aqui assim emocionada. Primeiro porque eu sei, né, como eu falei, da tua disponibilidade, né, a tua agenda é super apertada. Então, eu só tenho que agradecer, e agradecer a todas as pessoas que estão aqui, a minha família toda, minha sogra, minha cunhada, minha mãe, meus irmãos. Todos eles estão aqui lindos. Muito obrigada, minhas amigas, minhas clientes estão aqui também. Que Nossa, bom, muita que gratidão, bom. gratidão, gratidão. E vamos conversar, né? Vamos começar Vamos. falando a respeito da minha experiência, né? Eu vou Eu queria contar, eu vou muito. começar, eu vou começar. Eu fui atender em São Paulo. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade, por causa do Covid, de ir para 7 estados do Brasil. E agora eu estou na Bahia. Daqui eu vou fazer só 3 cidades do interior e estou indo de volta para a Europa e volto em final de janeiro, eu estou voltando. E eu fui em São Aham. Paulo, doutora Loren, doutora Sam, doutora Fernanda, que organizaram minha ida para São Paulo. Gratidão também imensa para elas. E num dia de sábado, era tarde da noite, né, Paty? Nesse sábado a gente saiu, acho que Foi, meia-noite e meia da clínica. Patrícia foi uma verdade. das últimas. Ela chegou lá na clínica, né? E quando o paciente chega, para mim, é o que eu falo, né, Paty? Não, não tem casinho simples, não tem. Quando eu chego assim, só uma dorzinha, para mim, eu falo, ai, só uma dorzinha, graças a Deus. Para mim, só vem realmente aquelas broncas onde o paciente olha para mim e fala, doutora, pelo amor de Deus, me ajude. E Paty, o astral dela é maravilhoso, a energia dela é maravilhosa. E a gente começou a conversar, né? E no meio, no início da consulta, teve a consulta, quando a gente botou ela já na cadeira para iniciar o procedimento, a gente parou tudo, a gente fez uma oração, porque eu sabia que aqui, ali era realmente a oportunidade que ela tinha que ter. E eu me concentrei naquilo. Quando eu pego o paciente, eu vou na matemática de cada paciente, eu vou tentando decifrar e eu consegui decifrar ela. E esses casos de doença autoimune, o caso de Patrícia foi de cirrose hepática não alcoólica, eu queria até falar, instruir as mães, que hoje em dia, né, Paty, muitas crianças estão com gordura no fígado, por que disso? Né? Que a gente tem como alterar isso. Então, isso é muito legal. E a gente parou tudo, né, Paty? Eu segurei em você, eu olhei profundo nos seus olhos, quando o paciente fala, eu penetro no paciente. Eu penetro, pode acontecer o que for ali ao Verdade, redor, eu estou concentrada verdade. naquilo que eu estou fazendo.
E a gente começou o atendimento de Patrícia, né? Ela estava muito confiante, ela foi indicada por doutora Loren, que é uma excelente profissional, que acreditava no meu Excepcional. trabalho, né? Doutora Loren É, acreditava, porque isso é importante, porque é muito difícil a gente vir contra o mundo, né? Na verdade, a gente revolucionando, porque a terapia neural é revolucionária, né? E a gente chegar ali naquela fase e falar, eu tenho que tratar essa paciente. Eu tenho que curar essa paciente. Ela não tem outra alternativa. E eu dou tudo de mim. Ela viu, a gente exausta, 3 dias de atendimento pesado. Acho que atendi ela era 10 horas da noite, nem me lembro mais, né? quase isso. Pesado. O marido dela do lado de Quase fora, os filhos do lado de fora, né? Aquela expectativa toda. E graças a Deus a gente conseguiu, né, Paty? Eu acho que você tem que falar o que você sentiu também, a sua história na cirrose hepática, e depois eu entro de novo, porque todo mundo está querendo saber. Para quem não sabe o que é a terapia neural, Paty, só fazendo um parênteses, a terapia neural não trata a enfermidade, não trata a doença. Eu trato o paciente. Não importa que enfermidade ele tenha, ele pode ter qualquer problema de visão, de surdez, falta de equilíbrio, labirintite, alergia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, cirrose hepática, alergia, depressão, o que seja, é o que a gente faz, é tratar o doente e não tratar a enfermidade. E quando a gente consegue regular esse organismo, eu atuo sobre o sistema nervoso autônomo do paciente, eu reequilibro. E o que eu fiz com Patrícia foi exatamente reequilibrar. Só continuando aqui, Paty, a medicina não é culpa de ninguém, a gente não está criticando os médicos em hipótese nenhuma. Eu terminei agora minha faculdade de Portugal, consegui ser médica, dentista em toda a comunidade europeia, e a gente aprende isso até hoje. Quando eu fiz há 30 anos atrás minha faculdade, e até hoje, a gente é ensinada com os protocolos, a gente é ensinada a medicar o paciente ou operar o paciente. E graças a Deus, hoje em dia, a gente está vendo outro caminho, tá? E o que a gente faz é exatamente isso, provocar a homeostasia daquele corpo, o equilíbrio daquele corpo, e o corpo, por si só, ele vai reagir. Ele vai, entre aspas, se autocurar. E é isso que a terapia neural veio para isso. Na verdade, eu consegui desenvolver um método muito além do que a gente estava conseguindo com a terapia neural, né? E porque eu tenho muito paciente, fui desenvolvendo cada vez mais. E isso que é importante, essa nova visão, e a terapia neural faz parte do que chamamos de medicina integrativa, tá? Paty, conte sua história. Você já deu a introdução? sim, sim, até porque eu tô vendo que tem muita gente aqui que não me conhece, né? E então, até para entender como foi que eu vim parar nessa minha nova profissão, né? Que é de coach de saúde integrativa. E foi que em 2014, né, há 6 anos atrás, eu recebi o diagnóstico de uma doença autoimune no fígado, que foi algo, né, devastador na minha vida. Eu me considerava uma pessoa muito saudável, extremamente saudável. Eu não pegava nem resfriado. Então, assim, eu sempre fui muito resistente. Então, de repente, ter o diagnóstico de uma doença autoimune foi algo que me tirou o chão. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Mas hoje eu sou muito grata à doença, porque foi a partir dela que eu despertei para uma nova vida, uma vida de consciência. Mas durante esse período, né, esses 6 anos desse processo de busca de cura, né, a princípio de cura, porque quando a gente se vê doente, quando a gente percebe que está doente de uma maneira muito séria, muito grave, que o médico olha para você e fala assim, olha, você não tem muito tempo de vida, não tem como fazer transplante, é uma doença muito grave, o seu fígado já está com uma cirrose, e você fala, mas ei, doutor, você pode ter uma sobrevida de mais 2 anos. Então é algo assim que a gente fica sem saber o que fazer, mas dentro de mim sempre houve a esperança. Eu nunca acreditei naquele diagnóstico assim, o primeiro diagnóstico que eu recebi do médico, não foi algo que lógico, me devastou, mas eu falei, não, não pode ser isso. Não,
não é só isso, não pode ser isso de jeito nenhum. E aí começou a minha busca, né? Então, assim, desde o início, apesar de todas as dificuldades, eu nunca me rendi ao diagnóstico da doença. Eu nunca vesti essa roupa de doente. E no começo, até eu entender o que estava acontecendo, e precisei entender o que era a doença, precisei realmente ficar internada. Em 2017 eu tive internada e foi muito difícil, porque naquele momento eu realmente percebi que a coisa estava escapando da minha mão, eu não ia conseguir controlar, né? Quando você se vê numa cama de hospital dias e dias, ali passando por aquela situação e você vai percebendo que a tua vida está indo e você fala, meu Deus do céu, como assim? Não pode ser isso, não é isso. E foi quando eu tive a notícia que a minha tia, minha madrinha, né, que eu amava tanto, amo tanto, se foi ali naquele momento que eu estava no hospital, aquilo me deu uma força incrível para eu virar o jogo. Foi naquele momento, na hora da notícia, que eu falei, não, eu não vou, não vai ser assim. Eu determino agora que não vai ser assim. E eu consegui arrumar força, não sei como, quer dizer, eu sei, né? Mas na hora, assim, eu falava, não. E eu comecei a sentir uma força, uma energia. Eu falei, eu vou sair daqui, eu vou virar esse jogo, eu vou entender o que está acontecendo comigo. Porque os médicos, eles não sabiam me dar nada conclusivo. Era Isso. tudo muito certo. Eles falavam o diagnóstico, mas a gente não sabe, mas é que doença autoimune não tem cura. Começa não sei Etiologia como. desconhecida, né? Que é o que a gente Então, aprende, eles a não etiologia sabem. desconhecida. Exatamente, eles não sabem falar muita coisa. E isso É. me agoniava. Eu falava assim, como assim? Não sabe? Não... E aí eu comecei a estudar. E no hospital mesmo, quando eu comecei a me sentir um pouco melhor, já perto de receber alta, eu comecei a estudar e fui buscar cursos online e comecei a estudar e não parei mais. Então eu comecei, estudei educação emocional, depois eu fui estudar PNL, fui estudar a hipnose, que foi algo que me ajudou muito. E aí eu comecei a fazer cursos online e aplicar em mim. Aí fui entender, descobri a ozoniterapia, descobri a vitamina D, e fui fazendo. E tudo eu encontrava, eu aplicava. E assim, a questão da alimentação foi uma coisa que os médicos também nunca me orientaram. E eu É isso. comecei a o doutor Lai Ribeiro, e aí modifiquei toda a minha alimentação, cortei o glúten, cortei o leite, aí eu já comecei a melhorar. Meu quadro É. já começou a mudar. E eu falava, nossa, gente, como assim? E eu não parei mais. Então, de 4 anos para cá, eu só estudo, eu só faço estudar para entender o que foi que aconteceu comigo. E esses últimos 2 anos eu já estava me sentindo melhor, né? Apesar de ainda não ter nos exames aquilo que eu busco, que é a remissão mesmo, né? Zerar, né? Em todos os marcadores. Mas, assim, clinicamente eu já estou muito melhor, eu já estava muito melhor, né? Porque eu tinha feridas no Uhum. corpo, coceira, eu tinha enjoo constante, dor de cabeça, eu tinha muita insônia. E a fadiga, que era algo que me detonava, né? Então, assim, eu tinha muito altos e baixos, né? E isso realmente me limitava muito. E quando foi de ano passado para cá, né, que eu comecei a estudar mais sobre a saúde integrativa e conheci os 5 pilares da saúde e comecei a estudar e comecei a trabalhar com isso, eu acho que as coisas ainda melhoraram ainda mais para mim, mas ainda faltava algo para fechar, né? Uhum. Então, eu conheci a doutora Loren no início desse ano, que é um anjo na minha Um vida hoje, anjo, né? é. Doutora Loren, um beijo. Eu sou muita gratidão, né, por tudo que ela tem feito por mim e agora me acompanhando. E aí foi quando ela veio falar para mim, Paty, você precisa fazer terapia neural. Eu falei, tá, mas o que é isso? Terapia neural. Aí ela começou a explicar e eu falei, vamos lá, é assim? Então vamos lá. E eu sempre tive aberta, né? Nunca me fechei. Mas quando eu cheguei lá sábado passado, num consultório, e, e eu já tinha visto alguns vídeos teu aqui no Instagram, realmente é algo que a gente para pensar, fala, nossa, como assim, né? O que é isso? Não dá para a gente entender. Olhando assim, a gente não consegue entender. Mas quando eu entrei na tua sala, que eu senti aquela energia, porque é uma energia, É gente, isso. preciso falar pra vocês, essa mulher é um furacão. Pensa uma energia que explode assim, ó, a gente sente aquela energia, meu Deus do céu. E aí, as meninas, a sua equipe estava ali junto, né, com a doutora Loren também e as outras médicas. Eu falei, meu Deus, assim, como assim?
Então, eu me abri, eu falei, não, Isso. é a minha oportunidade que eu preciso. E eu fiquei encantada, porque eu nunca, durante todo esse tempo, eu nunca consegui entender, ver, né, um médico receber um paciente como você recebe. É algo assim incrível, assim, é É, uma dedicação, um amor, um carinho, e algo que realmente a gente gostaria que tivesse isso em todos os médicos, né? E a pois gente de é. fato, né? E Então você isso vê, me Paty, a encantou consulta, demais. eu falo assim, a consulta não é uma hora, tem paciente que eu demoro 2 horas e meia, eu não estou nem aí. Às vezes atrasa tudo, mas eu tenho que me doar para aquele paciente. Eu fico triste quando às vezes alguém vai embora, que perde a oportunidade, é porque não sabe que quando entra é diferente, né, Paty? É, e tem que ser, né? Exatamente. E tem Às que vezes estar aí aberto, porque se a pessoa não estiver tem, aberta, ela não tem. consegue absorver, ela não Isso, consegue absorver e entender aquilo que está acontecendo ali, as né? duas partes são importantes. O paciente é fundamental. Primeiro, se ele já está ali, já é um grande passo que ele está crendo em alguma coisa, né, que pode melhorar. Mas ele tem que confiar, ele tem que entregar, ele tem que acreditar na sua cura, que ele vai ficar bom, né? E eu faço o resto. Mas se ele já vem meio cético, meio duvidoso, realmente é impressionante. Funciona, mas não funciona tão bem, né? E ela já estava toda preparada, né? Já estava um caminho de mais natural, com a doutora Lauren também, já estava bem nesse caminho. E Uhum. é isso, e dá. Mas aí eu vou falar, quando ela chegou lá, gente, eu olhava para a Paty, o olho dela, falando de uma maneira bem simples, todo amarelo, a pele toda amarela, a perna parecendo casco de tartaruga, aquele corpo falecendo, petrificando ali, está em estado terminal mesmo, tá? A gente não fala isso para assustar o paciente, mas eu estava vendo aquele corpo morrendo na minha frente, né? Isso que os médicos falam realmente é que não tem jeito, né? E eu sabia o que tinha que fazer, né? E isso é desde a infância. Porque o que a gente cuida do paciente, eu vou dar um exemplo simples. O paciente tem pressão alta, vai para o médico receita um remédio para pressão alta. Ele não está procurando saber o que está gerando aquela pressão alta naquele paciente, que pode ser uma deficiência de magnésio, pode ser uma alimentação errada, pode ser uma glicemia alterada, e de uma maneira simples ele pode reverter sem dar um medicamento para o paciente. Então, Paty, desde a infância eu peguei ela. Eu falei, Paty, meu mesmo pensamento de sempre é: ninguém fica doente do nada. Paty, me conte sobre a sua infância. A parte psicológica é muito importante. Eu falo para o paciente que a gente tem uns bloqueios da vida. A gente tem um barril, quem fala isso é Speransky, a gente tem um barril, né? E esse barril vai enchendo através desses acúmulos da vida, que é o normal. Esses bloqueios físicos, químicos, mecânicos e psicológicos. Até que chega o momento que ele extravasa e ele derrama. E quando ele derrama, é enfermidade. Então, isso, a pessoa não fica ali doente só por aquele motivo. Fica doente por alguma coisa que veio do passado. Que foi o meu caminho que eu fiz por ela. Paty, deixa eu só ilustrar um paciente que chegou para mim no Espírito Santo agora. Muito interessante. Eu estava atendendo, estava tendo um curso cheio de dentistas no mesmo lugar. E um dentista falou assim: Tônia, eu extraí os terceiros molares do paciente aqui atrás, inferior, de um lado e do outro. O paciente está com parestesia, que é falta de sensibilidade nessa região da frente e da língua. Aí eu peguei a paciente e falei: olha, você pode ter certeza que não foi a extração do dente que causou isso. Vamos tentar pegar, descobrir o que causou isso. Olha a matemática que eu tento fazer. Quem vai fazer meu curso, que eu vou dar um curso em outubro, eu vou explicar de uma maneira muito melhor. Mas essa paciente com 9 anos de idade tinha levado um foguete bateu aqui nessa região do estômago dela, ela operou o estômago. Depois ela fez uma cirurgia de redução de mama, entre outras coisas. E aí extraiu o dente. Quando extraiu o dente, bloqueou o sistema. Nós temos os meridianos no corpo e todo esse meridiano dela é o meridiano do estômago. Eu falei, olha, não foi. O que aconteceu na sua vida foi aquele foguete que você tinha 9 anos de idade. A paciente, acho que tinha mais de 40 anos de idade. Então, foi aquele foguete com 9 anos de idade.
E aí foi muito interessante que eu virava para ela e falava assim: você não tem um fascite plantar? Ela olhava assim para mim, doutora, como é que você sabe que eu tenho fascite plantar? E você não tem problema de fígado? E não tem de rir? Quer dizer, ela não sabia nada daquilo. E eu que fui ajudando ela. Foi muito engraçado que no final eu falei assim: vem cá, você não tem incontinência urinária, não tem infecção de urina, você nunca me falou isso. Eu estou aqui no final do tratamento, estou descobrindo através do seu corpo, que o corpo fala pra gente. E ela diz, doutora, não é possível, a senhora é bruxa, o que está acontecendo aqui? Quer dizer, ela foi tratar a parestesia e eu descobri que era muito além daquilo. Resumindo, eu fiz a terapia neural, claro que começou a formigar, a língua voltou à acessibilidade na mesma hora, porque eu desbloqueei aquilo que foi bloqueado pela vida, tá? E a parte psicológica é muito importante. Então, quando eu peguei Paty, eu falei, Paty, me conta. Eu não quero saber da agora, eu quero saber de você pequena, o que foi que aconteceu. E realmente, como tudo na vida, tem muita gente que tem, ela teve alguns probleminhas, e aquilo foi gerando isso, que foi se acumulando, né, Paty? E aí eu falei, gente, eu tenho que desbloquear isso, né? E foi interessante quando eu peguei aquela perna dela, eu falei, Paty, aqui nessa região você sente o quê? Que ela disse, não, é aqui que coça. Doutora, que coça demais. Né? Eu falei, aqui tá tudo ligado ao fígado, né? E eu só fui liberando ela. Impressionante, Boca, impressionante, boca é muito impressionante. importante. Boca é muito importante. Eu peguei tudo relacionado de boca com fígado. Para quem não sabe, cada dente está relacionado a um órgão dentário. Como é que às vezes se faz um implante, Paty? O dentista faz aquele implante no rigor total possível e aquele implante não dá certo. Tenta colocar de novo, não dá certo. O corpo rejeita porque tem problema é no órgão, não é na boca. E o inverso também. Descolamento de retina eu vou falar daqui a pouco. E pode acontecer também, às vezes você faz uma restauração e essa restauração pode gerar um problema em um órgão seu. Então tá tudo ligado. O corpo é um só e os profissionais de saúde têm que saber isso cada vez mais. Quando eu peguei a boca de Paty, só pela boca de Paty, tudo que eu podia de fígado relacionado à boca, eu peguei e destravei ela. Quando eu destravei, o corpo começa a liberar. A perna que coçava começou a parar de coçar, não foi, Paty? Só pela boca, né? Então, isso tudo é impressionante. A gente tem que saber isso. A gente tem que saber aproveitar que a gente está, entre aspas, descobrindo, revolucionando tudo isso, né? E o que a gente pode ajudar as pessoas. Por que que às vezes a pessoa tem, por exemplo, um problema de joelho? Fica tratando anos aquele joelho e não passa aquela dor, porque o problema não vem dali. Pode ter vindo de um dente que ela fez, pode ter vindo da região pélvica que ela fez alguma cirurgia há anos atrás, etc. Tá? Então é muito mais além. E foi esse raciocínio que eu usei para tratar ela. Como é que eu pego uma paciente com cirrose hepática grave? Os médicos deram sobrevida muito pouca para ela e a gente consegue reverter isso. Paty, fala do seu sono. Fala do seu sono. Paty Nossa, chegou lá, ó, Paty eu tem vou te falar, se não fosse a live hoje eu tava dormindo. Tava dormindo. Não, ela primeiro falou assim, doutora, eu Porque tenho insônia. Eu virei para ela e perguntei assim, você acorda 3 horas da manhã? Ela olhou para mim, como é que você sabe? Porque é hora do fígado, né? A é hora gente do fígado. é hora do fígado é de 3 às 5 da manhã. Tudo isso a gente tem que saber. E a gente, claro, eu estudei para isso. E Uhum. hoje, Paty, diga aí como é que você está dormindo, Paty, desde o primeiro Nossa, dia. eu só durmo. Eu passei, a gente fez um sábado. Eu cheguei aqui sábado, eu tava meio assim. Aí eu passei domingo, segunda e terça dormindo. Eu só levantava para trabalhar, atender meus clientes e voltar para a cama para dormir, porque era algo assim que eu falava. E é um sono diferente, porque assim, a minha dificuldade para dormir que também tem uma predisposição genética, né? Pessoas, né? Várias pessoas da minha família têm problemas para dormir. Então, eu percebi que o sono da manhã, que sempre foi meu sono mais difícil, né? Que qualquer coisa me faz acordar, eu não acordo mais. Eu vou direto. Hoje eu fui até às 10 da manhã. Eu falei, eita, tá ficando com esse negócio aí. Porque eu sempre acordei cedo, 7 horas, 6 horas, marido levanta da cama para trabalhar, acabou, não tenho mais sono, não tem como Imagina. dormir. Não, e a outra coisa é aquele ressecamento das pernas que ela tinha, quer dizer, ela passava hidratante, passava óleo de coco, não vinha Não, dali, óleo de não coco é tudo mesclado, externo. né? Não era externo, é interno. A gente tem que É regular interno. ela É, internamente. Eu regulei e a é. perna voltou ao Nossa, a normal. gente passa a mão na pele, assim, é outra coisa, assim, então, assim, a gente vai sentir, né, como, diferente de vários casos, né, que
que você atende, que é mais visível, né? Quando a pessoa está com problema de articulação ou quando não consegue muito, né, se locomover ou sente Isso. muitas dores, que faz e sai lá na hora. No meu caso, a coisa é mais estrutural. Então, são os pequenos detalhes que só eu mesma posso estar falando, né? Meu marido também, lógico, ele já comentou, mas eu mesma vou sentindo, né, toda Isso. essa E transformação, né? vai melhorando a cada dia. O paciente relata num dia está melhor, no segundo dia melhor, o corpo vai reagindo. Paty, ainda tinha um nariz que você não me contou, a urina, fala Sim, o aí. nariz. Então, o nariz, na verdade, eu já tenho algum tempo que eu tinha um sangramento no nariz, que quando eu tive com o médico da vitamina D, que é incrível também, outra terapia incrível, né, da vitamina D, Isso, a gente ele aceita. comentou que era já, porque assim, diz que a doença autoimune, ela começa atacando um órgão e depois ela vai atacando outro. Se você não para a autoimunidade, ela vai atacando outras partes do corpo, né? E aí o sangramento tinha a ver também já com essa questão da autoimunidade. E eu nem cheguei a Sim. comentar contigo, Nada, não né? comentou, não Mas eu, precisa. eu sei, então, e aí quando o tempo está mais seco aqui onde eu moro, que normalmente fica mais seco, costumo ter sangramento assim vários dias, que também não é legal para a autoimunidade, né? Porque ter sangramento não é uma coisa legal. Então a gente fez no sábado. No domingo já tinha diminuído bastante. Na segunda, hoje não tem mais nada. É assim, eu só tinha só realmente aquela coisa direto, né, sangrando, e hoje não tem mais nada, assim. O Sumiu. pessoal está perguntando quantas sessões? Uma só, gente. Uma É uma sessão. sessão que eu preciso regular esse corpo. Na segunda sessão, eu Uma, falei para ela, só quando eu voltar agora, deixa esse corpo agir. Ela está sendo bem uma sessão. acompanhada com alimentação. Segunda sessão, eu volto aqui em Sim, fevereiro, eu vou olhar ela de novo para ver se sim, vou fazer alguma coisa ou não. sim. Se aquele corpo estiver bem, para que eu vou mexer ali de novo? Né? Né? Quantas sessões precisa? Exatamente. Depende do caso. Se eu regulo o Exatamente. corpo com uma sessão, tudo bem, mas, por exemplo, se eu pego uma paciente com paralisia cerebral, que eu preciso esticar uma mão que está fechada, né? Uma perna, tudo, eu demoro um pouquinho mais. Mas se eu É pego incrível. os casos, sim, é uma sessão que eu faço duas, três. Estão me perguntando aqui de artrose, muita gente com fibromialgia, com artrose. Quando o paciente chega, eu falo assim: eu não quero saber o nome da doença, aonde você sente dor. Aí tem a medicina tradicional fala, tem fibromialgia. Eu falo, você não tem fibromialgia. Me fala onde é que você tem. Aí eu falo, ela paciente fala ombro, joelho, cotovelo, eu trato, acaba. Eu só fiz regular uma única sessão, né? Então é Exatamente. impressionante. Tem uma paciente aqui também que está perguntando sobre descolamento de retina. Gente, a parte de visão, eu desenvolvi isso da visão, eu comecei com glaucoma, catarata, aí começou a aparecer para mim retinose pigmentar, descolamento de retina. Tem uma pessoa perguntando aqui descolamento de retina. Gente, é impressionante. O paciente volta a ver. Doutora Tônia, 100%. Se o paciente tem ainda visão, ele volta sim. Se ele perdeu completamente a visão, se ele vê tudo preto, eu consigo clarear e ele consegue ver vultos, consegue ver, e algumas vezes, sim, como eu já peguei paciente completamente sem visão e voltaram a ler letra tamanho 8 sem óculos. Isso vai depender de cada paciente. Se aquele paciente está muito intoxicado quimicamente, né, por produtos, por remédio, né, por Uhum. medicamentos, isso, claro, que não é tão assim. Mas se ele está aberto àquela cura que a gente consegue, se ele está aberto a fazer um tratamento da maneira como eu falo, porque Paty sabe disso, ela chega lá, a gente dá dicas de alimentação, eu falo para o paciente, eu não sou um nutricionista, mas o mínimo que eu faço aqui por você, eu já vou te ajudar muito. Então, eu dou dicas de alimentação, que a gente tem que evitar glúten, etc. E a gente dá alguns suplementos para o paciente, eu dou as recomendações, é essa consulta que eu faço com o paciente. Mas aquele básico, para aquele paciente que está tão intoxicado, já é maravilhoso. Além de encaminhar para outras profissionais que eu encaminho também. Eu falei de doutora Lore, que faz consulta online com física quântica, biomagnetismo, biorressonância, tudo isso é importante. Eu me concentro nessa parte da terapia neural, que é o que eu faço, dou algumas dicas e os outros profissionais vão me ajudar. Então, é muito importante ter aquele acompanhamento multidisciplinar. Paty, eu peguei um paciente em Niterói, 41 anos de idade, câncer de próstata. Ele falou, doutora, eu não ia operar nunca.
Quando o médico deu, disse, ó, você tem que fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Ele disse, eu não vou operar. Ele foi para a medicina integrativa, ele mudou a alimentação, ele tirou glúten completamente, tirou lactose, fez outras coisas mais e ficou curado. Acabou o câncer dele de próstata, acabou completamente. Então, o glúten é um alimento para o câncer. O glúten é um alimento, então a gente não pode. Não é que, eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante a glúten. Não! O glúten faz mal para todo mundo, para umas pessoas mais, para outras menos, tá? Quem está com pedido aqui de cirurgia, eu peguei o paciente de descolamento de retina, já, lá no Espírito Santo, tinha feito 6 cirurgias em Belo Horizonte, que é o centro da visão, em São Paulo, gastado uma fortuna. Foi para mim, começou a ver. Então eu tenho que regular aquele sistema. Claro que eu faço alguma coisa mais para visão também, entre outras coisas. Então, o descolamento de retina tem como a gente melhorar, sim. Retinose pigmentar também, que é considerado pela medicina doenças incuráveis, como a de Pátio, cirrose hepática grave, que a gente conseguiu e vamos conseguir mais ainda no caso dela, e ela vai ter uma sobrevida enorme e ela vai ter uma vida normal. Normal, claro. Então, quando ela me chamou para fazer essa live, eu falei para ela, Paty, muita gente me pede para fazer live, mas eu não faço toda hora, né? Mas eu falei, eu faço questão de fazer com você. Porque esses casos autoimunes que a gente não vê na hora, né? O resultado, mas na hora dela realmente a gente já viu, né, Paty? Começou já, o olho a clarear foi imediatamente. A perna clareando, assim, na hora que você aplicou. A perna clareando. E eu tiro foto antes, porque eu sei o que vai acontecer. Isso é saber o que está fazendo, né? Isso é saber exatamente o que está fazendo. Eu tiro de propósito, você vê que eu tirei da face, eu tiro da perna. Olha para cá como é que tá. Uma coisa também, Paty, que tem muita gente, né? Depressão, que é o mal do século. Gente, pelo amor de Deus. A gente trata o paciente com depressão, não adianta ficar tomando um antidepressivo. Alguns casos, sim, claro, aqueles casos mais graves que a gente não vai arriscar. Mas a maioria você tem que mudar, sim, a alimentação. Glúten é depressivo. Às vezes o paciente tem uma deficiência de vitamina B, principalmente B12, e o médico, né, fica tratando a depressão e não vê se está regulado aquele organismo. Síndrome do pânico estão aqui colocando também, né? Quantos pacientes, tem um paciente que eu tratei lá em Niterói, dentista, que ela tinha síndrome do pânico, ela disse, Tônia, eu não estou acreditando, nem eu estou acreditando que eu não tenho mais, que está a vida normal. Então a gente regula isso, né? Então, tudo, né? E outra coisa, uma coisa que eu quero que o paciente note quando começa a ter pedras que eu falo cálculo, cisto, o que seja, normalmente não aparece em um só lugar. Não aparece só na tireoide, não aparece só no ovário, não aparece só no rim, vesícula. E o que o médico faz? Tem pedra na vesícula, tá? Pedra, cálculo, cisto, o que seja, tá, gente? Tem pedra na vesícula, tira a vesícula. Ele não está procurando saber o que está gerando aquela pedra. Tem uma pedra na tireoide, né? Um nódulo na tireoide. Eu estou falando pedra de uma maneira mais simples. Tira aquela tireoide, quer dizer, a medicina está separada. A pessoa da tireoide trata uma coisa, a pessoa da vesícula é o cirurgião, e aí a gente vai sendo repartido. E ninguém vê. Integra. Não integra e não vê. Por que estão aparecendo aqueles cálculos, aqueles nódulos no paciente? Né? O que está faltando ali para regular? Né? Então, isso é o caminho que eu vou, é o caminho que eu faço. Né? E para a gente conseguir esse sucesso, que graças a Deus eu tenho conseguido. Eu estou informando muito, né, Paty? Né? Porque tem muita gente querendo saber. O canal é para você falar, o pessoal está doido para saber. A gente tem pouco tempo também, mas uma coisa que eu acho importante a gente falar primeiro, essa questão da alimentação, que hoje eu percebo as pessoas muito desconectadas mesmo da realidade do que é a alimentação, né? Isso. Eu tô com uma parceria com uma nutricionista, a Elaine, ela está aqui, né? Um beijo para você, Elaine. Ela fala assim, as pessoas precisam entender o que é alimento de Deus, né? E o que é alimento dos homens, porque, na verdade, as pessoas hoje estão se alimentando muito mal. As crianças crescem se alimentando muito mal, de uma maneira que não acontecia
há 20, 30 anos atrás, né? É, Então, eu me preocupo muito com as crianças daqui a 10, 20, 30 anos consumindo a quantidade de alimentos industrializados que elas consomem hoje, ou a quantidade de açúcar e glúten, os refrigerantes e tudo mais, os embutidos. Não que a gente não possa nunca comer, mas a gente precisa ter uma alimentação mais controlada, mais regrada, para não deixar o corpo arrebentar, para não adoecer, né? E aí sim você ter uma saúde longa, né? No corpo físico, ter uma saúde longa. Então, as pessoas elas não entendem isso. Quando eu comecei a descobrir essas questões, que eu comecei a cortar o glúten, que eu tirei o leite, eu era uma bezerra, bebia 12 litros de isso. leite. E eu cortei, assim, foi difícil, claro que foi Autismo. difícil, não é fácil. Eu não bebia café preto, aprendi a tomar café Isso, com um pouquinho de café. eu também, É, Paty. é muito difícil, foi muito difícil. Só que assim, o que me fez mudar? A dor da doença, a dor de sentir a morte chegar, isso faz a gente mudar. E Isso. quando a pessoa não chega nesse lugar, enquanto a pessoa não chega nesse lugar de dor, de realmente extrema dor, de sentir que está morrendo ou que vai de repente ficar numa cama dependente de alguém, enquanto a pessoa não sente essa dor, ela não consegue arrumar força para deixar o mau hábito da alimentação. Então, as pessoas É. às vezes questionam: mas você está tomando tal suplementação, você está tomando isso, você está fazendo tratamento de aquilo, e você não tem medo? Eu falei: medo de quê? Eu falei: você tem medo de tomar Coca-Cola? Você tem medo de tomar refrigerante? Você tem Isso, medo de comer um monte de comida? Você não tem medo? Por que eu vou ter medo de tentar fazer terapias claro. alternativas que me traga cura? Então, você vê que é o paradigma que as pessoas vivem hoje, Não, infelizmente, é um paradigma, né, às, da doença, às né? vezes o paciente paga, junta a família inteira para pagar, para tirar uma perna, 30 mil reais, o que seja, não quer fazer uma consulta para evitar a remoção dessa perna. É Sim, impressionante, exatamente. É né? Como é, impressionante. é o que eu falo, é uma pena isso, né? Uma pena. O que gerou, em vez de desvalorizar. Paty, deixa eu falar só um pouquinho sobre o seu caso também de cirrose hepática. As crianças com gordura no fígado. A gente sabe que refrigerante, claro, não precisa nem falar, o açúcar, né? Mas muitas vezes as Sim, mães dão suco achando que é bom também para a criança. Não sim. é. Quando a gente faz o suco, a gente separa a frutose da fibra, Porque a tá? fibra, E isso exatamente. é 100% metabolizado pelo fígado. Aumenta a Exato. insulina, aumenta a glicemia, aumenta o ácido úrico, triglicérides da criança, e isso pode ser Aham. o causador da gordura no fígado. Simplesmente aquele Sim, suco. Doutora, sim. o que que eu vou fazer? Porque essa cirrose é não alcoólica que a gente está falando, tá, E, gente? Porque tem, claro, aquela que bebe muito. Mas, doutora, o que que eu vou tomar? É água, é chá, o suco, limão, suco de limão que pode ser sim, tomado com adoçante bom. Na verdade, está sim, evoluindo muito para a gente chegar a um adoçante relativamente bom, nenhum realmente é 100% bom, mas o xilitol, o stevia, né, que são adoçantes sim, bons. Outro suco também que não é tão recomendado é o de maracujá. Então seria o de limão, de maracujá, que não faz tão sim, mal. O resto sim. é água e chá, né? Eu sempre indico Água e chá. chás Uhum. antioxidantes que eu faço, Sim. e os dois principais adoçantes são esses. Então, se a Sim. gente não fala isso, o que que adianta fazer a terapia neural? O que que adianta fazer a terapia Exatamente. neural e não E falar, olha, pelo aí, amor de doutora, Deus? muitas vezes o paciente chega querendo algo, uma cura, mas ele quer algo externo. Ele não É, quer a transformação interna, ele não quer abrir isso, mão daquilo que fez ele adoecer, seja a parte alimentar, né, a alimentação, que eu sei quanto é difícil a gente se adaptar e buscar isso, e a questão, as outras questões também envolvendo a parte mental, a parte emocional, os problemas, os relacionamentos, o estresse da vida. Então, às vezes, nós fazemos escolhas que leva a gente, né, a adoecer, porque é. nós perdemos energia com diversas coisas na nossa vida que faz a gente adoecer e a gente não quer abrir mão daquilo. Isso, E gente. isso é uma coisa que realmente que eu trabalho muito dentro do coach da saúde integrativa. Então, às vezes a pessoa tem consciência de que aquela relação, ou de que aquele trabalho, ou de que, sei lá, qualquer outra coisa está causando um desequilíbrio emocional muito grande, um desequilíbrio mental muito grande, a pessoa não consegue se conectar novamente com ela mesma, mas ela não abre mão, ela não É quer abrir isso. mão, ela não quer sair daquilo, né?
Então, são essas Eu falo assim questões às que a vezes, gente né, para o precisa. paciente, a gente tem que mudar a página do livro. Se a gente Sim, não consegue mudar a página do livro, tem que jogar fora e pegar outro. E a vida sim, toda é assim, vai jogar de novo e vai pegar outro. E isso sim, tudo que a gente está passando é muito novo. Não achem vocês que eu era assim há um tempo atrás, não. E cada dia a gente está sabendo mais. Às vezes, por sim, exemplo, por que que aquela pessoa tem aquele mau hálito, né? Aquele mau hálito vem do estômago, né? O que está sim, acontecendo? Outra coisa, Paty, a maioria dos pacientes com problemas de pressão alta, com problemas de glicemia alta, é causada pelo pão, não é causada pelo sal. O paciente tira o sal completamente, né? sim, E continua comendo o pão dele. O glúten é isso que vai levar à pressão. Aí sim, começa tomando um remédio para pressão, depois passar para 2, para 3, para 4. A sim, glicemia é a mesma coisa. O aumento da glicemia é o glúten, é a massa. Não adianta tirar o açúcar, parei de comer doce. sim, Não é isso. E tem muitos produtos que a gente pode comer tudo sem o glúten. Né? Entre tem. outras coisas, é muita informação, é muito conhecimento que a Muito gente tem, isso é o conteúdo, né? básico. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas é caro, essas dietas é caro. Eu falo, corta a cervejinha, corta o Isso. churrasco, Cerveja é puro corta, glúten. corta as tranqueiradas de final de semana e investe, porque E- assim, eu falo assim, gente, não deixa o elástico arrebentar, porque depois que o Isso. elástico arrebenta, é muito mais É complicado. Então, muito. assim, procura cuidar da sua saúde, porque às vezes a pessoa fala, ah, não, né, não sei o quê, né? Mas depois que a pessoa tá na cama, sentindo a dor da carne, que eu falo que essa é a pior dor que tem. É, Ai, tô sofrendo, tô com um problema emocional, ai, aconteceu tal coisa, eu tô com um problema de isso. relacionamento. Dói, mas nada dói mais do que a carne. Não, e estão Nada. perguntando aqui sobre obesidade, Paty. Eu pego o paciente, às Sim, vezes, né? São duas sim, coisas. Um, ele está tão intoxicado de medicação que quando começa a parar a medicação já emagrece por si só. Eu peguei o paciente sim, essa semana, atendi ela, um mês depois ela tinha perdido 10 quilos. Outra, quando a gente regula a tireoide, a sim, gente consegue regular tudo. Estão falando aqui sim, da indústria farmacêutica, é claro que a indústria farmacêutica está aí, né, patrocinando os médicos, patrocinando os congressos, patrocinando tudo, infelizmente, né, muito forte e camuflam os resultados das pesquisas, né? A sim, gente sabe sim, disso, né? Eu não sim. tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar, eu não sou comprada por ninguém, Não, nem vou ter. olha, doutora, eu tomei por 4 anos seguidos um medicamento chamado Ursacol, 300 miligramas. Eu pagava quase R$ 200 numa caixa a cada 10 dias. A cada 10 dias Imagina, era quase R$ 600 por mês. Depois de 4 anos tomando essa medicação, quando eu tive internada ano retrasado, a médica falou assim para mim: aí sabe que é que esse remédio não faz efeito para você, esse remédio não é para você. Eu falei: meu oi, como assim? Deus. Depois de 4 anos, eu gastando R$ 600 por mês, eu ouvi, eu falei: gente, eu tenho um carro zero de Ursacol. Eu tenho, Imagina. porque eu 4 anos pagando quase R$ 600 por mês. Então, assim, um medicamento que mais me fazia mal do que me tratava, que na verdade não Claro. tratava. Então, Que é a quando maioria dos eu. remédios. Exatamente, em 2018, quando eu comecei o tratamento com a vitamina D e comecei a suplementação que eu faço hoje, né, que é a nutrição celular, e em 2019 entrei com os florais quânticos também, que é excepcional. Isso, Eu parei com as medicações, com essas isso. medicações alopáticas, né? E quando eu cheguei para meu marido, eu falei assim: eu não vou tomar mais. E lógico, ele ficou preocupado, minha mãe ficou preocupada, toda a minha família ficou preocupada, né? Porque como assim ela vai parar? Mas é o paradigma de acreditar Isso. que é só esses medicamentos que podem trazer. E não traz, Não é uma traz. ilusão. Tem o paciente E aqui tanto é que colocando a gente aqui, conhece pessoas tomando medicamentos a vida inteira para pressão alta, para diabetes, e não sara, não né? cura, e não Tem vai aqui, curar. tomou um remédio para tireoide. Eu peguei minha mãe também, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, há quantos anos você toma remédio para tireoide? Para! Eu, claro que eu fiz a terapia neural nela, hipotireoidismo, botei a glândula dela, tireoide, para funcionar, botei, e um ano Uhum. e meio, que não Sim, faz. Não está sim, tomando. Pelo amor de Deus, exatamente. gente, vamos parar com É, isso, vamos é. brincar de tomar remédio, vamos brincar de parar de operar, né? O Uhum. Paty, eu peguei outro dia o paciente, meu Deus do céu, estava no Rio de Janeiro. O paciente super diferenciado, a mãe super diferenciada. Pra você ter ideia, levou esse menino para fazer 3 células-troncos, pagou uma fortuna cada uma, 33 mil euros pagou, tudo que você possa imaginar.
operaram a perna do menino, né? Botaram uma placa, perna do menino. E o problema do menino era na boca, por causa da arcada dentária dele. Ele tinha a perna torta por causa da arcada dentária. E aí operaram, tentaram retificar aquela perna. 4 meses depois da cirurgia, a perna estava torta de novo. Porque o problema é da boca. Eu falo, mãe, Sim. pelo amor de Deus, operaram a perna e ninguém olhou para a boca. Que a boca torta é que causa isso. Aquele paciente Uhum. que é protuso, né, vulgarmente, que é meio dentucinho, ele tem